Olá, seja bem-vindo ao Política em Pauta, o podcast do Jornal Estado de Minas que debate as principais notícias e os bastidores da política mineira e nacional. Eu sou a Silvia Pires, repórter de política do EM, aqui comigo o meu colega de editoria, Andrei Megre. Seja bem-vindo, Andrei. Obrigado, Silvia. Com a gente aqui também, o repórter de política, Denis Lacerda. Seja bem-vindo, Denis. Obrigado, Silvia. Olá, Andrei. Olá, pessoal de casa. Então, a gente abre o nosso primeiro bloco falando sobre um movimento que teve ali nos bastidores, que não foi dito em voz alta, mas que acabou repercutindo bastante, que foi um recado, uma anotação do candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, que ele deixou depois de uma reunião ali com a cúpula do PL, em que ele faz ali algumas anotações a respeito da sucessão estadual. Esse foi um documento que a Folha de São Paulo teve acesso e que mostra um pouco o que o clã do Bolsonaro vem pensando sobre as eleições nos estados, incluindo Minas Gerais. De Minas Gerais, a gente vai discutir principalmente uma frase que ele deixou ali ao lado do nome do vice-governador Matheus Simões, que diz que ele puxa o Flávio para baixo em Minas Gerais. No segundo bloco, a gente vai conversar aqui sobre a decisão do TJMG, que absolveu um homem de 35 anos acusado de se relacionar com uma menina de 12, e foi um caso que ganhou bastante repercussão negativa, obviamente, e logo depois o próprio desembargador relator desse caso voltou atrás, sentenciou novamente esses acusados. A mãe da menina também foi colocada como acusada por omissão. E ele voltou atrás na decisão, sentenciou eles e eles foram presos. Então, a gente vai conversar um pouco sobre quais as repercussões dessa decisão monocrática, o que isso quer dizer ali também para a proteção das crianças e adolescentes. E, por último, o nosso terceiro bloco vai falar sobre as tragédias em Juiz de Fora e Ubá, na zona da Mata Mineira, que desde a segunda-feira vem sofrendo com fortes chuvas ali, além do esperado para todo o mês de fevereiro, que costuma ser um mês de chuva, mas um mês de chuva mais fraca. A gente vai conversar um pouco sobre o que vem acontecendo ali na cidade, que ainda está sob alerta, atualização dos mortos, o que o meio político vem falando sobre esse assunto. Então, fica aí que a gente já volta com o nosso primeiro bloco. Existe crise no PL agora? Existe, às vezes, alguma divergência da forma de se manifestar de uma ou de outra liderança. Eu, pela experiência que tenho, pela vivência que tenho procurado ser um moderador, sim, um bombeiro nessa história toda. Porque, veja bem, os nossos adversários são a esquerda e os petistas. Agora, porque um manifestou de uma maneira, o outro de outra maneira, vão ficar se degladiando entre si, nós só temos a perder com isso. E o que eu percebo é que é preciso que a gente também não fique alimentando muito isso. Porque, às vezes, uma coisa que sai num WhatsApp ou numa declaração, aquilo viraliza, principalmente entre os veículos de comunicação, e começa a crescer, a ficar pior do que o que realmente é. Então, é preciso mais prudência por parte de todos nós. É aquele velho ditado bíblico: a quem muito é dado, muito será exigido. Então, uma anotação esquecida ali na mesa, depois de uma reunião do PL, acendeu um debate nacional em todos os estados sobre a sucessão aos cargos de governador e também de senadores. A gente está falando aqui de uma anotação do senador Flávio Bolsonaro, que foi o eleito pelo ex-presidente para dar seguimento ao seu legado ali e concorrer à presidência. Essas anotações, elas contêm ali indícios do que o grupo ali, a cúpula do PL, vem pensando sobre cada um dos estados, os estados mais importantes, entre eles, obviamente, está Minas Gerais, porque é o segundo maior colégio eleitoral do país. É um documento que tinha até uma sinalização ali de um suposto pagamento de 15 milhões a um deputado do Mato Grosso do Sul, para que ele não se candidatasse à Câmara dos Deputados. Mas aqui a gente vai se concentrar nas falas sobre Minas Gerais e, principalmente, vamos dividir essa conversa em dois tópicos. O rascunho, que quem teve acesso foi a Folha de São Paulo. E isso foi divulgado
Aí a gente faz uma ressalva aqui, só que o Flávio Bolsonaro disse, depois que isso ganhou repercussão, que essas anotações não necessariamente representam o pensamento dele, mas eram coisas que os aliados dele falavam ali ao longo da conversa e ele ia anotando. Fato é que a Folha de São Paulo conseguiu isso e divulgou, e dentro do que está ali são anotações de governo e Senado. Em Minas Gerais, o papel que está ali intitulado Situação dos Estados, a gente tem uma aba ali do governo com alguns nomes. A gente começa falando um pouquinho sobre isso. Nesse tópico, o que foi destacado são 2 nomes. O do presidente da FIENG, Flávio Roscoe, que vem sinalizando o desejo de concorrer, talvez até entrar numa chapa como vice-governador, mas não tem nada, ele nem tem partido ainda, né? Então não tem nada fechado ainda se ele vai ou não concorrer a algum cargo. E o segundo nome que aparece é o do vice-governador Matheus Simões. O nome do vice-governador, ele vem com uma setinha em que está indicado ali o escrito: me puxa para baixo se eu for candidato. Aí vem 2 pontos, Cleitinho e Azevedo também, Cleitinho e Pacheco também são. O Simões, que vem nas últimas semanas contando aí como um ponto positivo a agenda que ele fez com o deputado federal Nicolas Ferreira. Uma série de agendas, né? Vários sinais de aproximação entre o Simões e esse grupo bolsonarista ligado ao deputado federal Nicolas Ferreira, que não representa, como a gente já falou aqui em outros programas, a totalidade do PL em Minas e a totalidade da composição que o PL pretende fazer para as eleições desse ano, mas sem dúvida uma liderança fundamental, e as agendas que o Simões fez, divulgando sempre nas redes sociais ao lado do Nicolas, e o Nicolas também retribuindo esses afagos nas redes sociais dele, deixando bem claro essa aproximação. Então, se a gente esperava que aquilo era um passo de aproximação realmente entre o PL e o Simões, deu uma freada nessa conversa, né, parece. A partir desses indícios que o Flávio deixou nesse papel conseguido pela Folha de São Paulo. A aliança com o Simões não é muito bem vista nem internamente aqui no PL mineiro, porque ele vem do legado do governador Romeu Zema, que tem problemas ali com a segurança pública, de composição de efetivo, de reajuste dos servidores. Ele tem problemas ali também com a questão de, ao contrário de ter dito que iria diminuir impostos, ele aumentou. Tem uma discussão também em relação ao pedágio que ele queria instalar na MG 010, que faz o caminho de Belo Horizonte até o aeroporto de Confins. Então tem todo um pano de fundo ali do porquê que o Simões não é bem visto por todos ali dentro da linha do PL. Desculpa, essa expressão me puxa para baixo também, eu acho que tem a ver com o desempenho que o Simões tem tido nas últimas pesquisas. A gente viu que o nome dele ainda não alavancou, ele é um nome ainda pouco conhecido, apesar de ser herdeiro político do governador, que a gente sabe que tem uma popularidade grande, também tem a máquina nas mãos. Em breve, daqui a poucos dias, né, dia 22 de março, ele vai assumir o governo de fato, mas mesmo assim ainda não alavancou as pesquisas. Então talvez o Flávio queira construir um palanque com um nome mais valioso, né? O nome do Cleitinho a gente vê que é o nome que aparece com mais força nas pesquisas. Então essa indicação talvez reflete o que a gente tem visto nas pesquisas. E no sábado, o Nicolas ele encontrou com o ex-presidente Bolsonaro, saiu de lá aparentemente com um acordo para que ele seja o nome dentro aqui de Minas Gerais para poder decidir os palanques do governo e do Senado, né, Denis? Pois é, essa conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ela aconteceu no dia seguinte a algumas críticas que o filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro fez ao Nicolas. Ele estava até questionando a falta de apoio do Nicolas e da Michelle ao nome de Flávio Bolsonaro. Ele usou até palavras fortes, disseram que os dois aparentemente estavam com amnésia, que eles não estavam... Ele usou um outro termo, outra expressão. Ele disse que quem decidir apoiar o Flávio mais pra frente vai parecer para as pessoas que está fazendo isso não por uma questão de princípios, mas por uma questão eleitoral. Então, assim, teve essa conversa onde ficou definido qual é a participação do Nicolas na eleição dos palanques aqui em Minas, a participação dele
como liderança dentro do PL. E segundo o Nicolas, nessa conversa, Bolsonaro disse que ele tem liberdade para tomar decisões aqui em Minas. Ele também enfatizou na semana que ainda não há um acordo com o Simões. O PL ainda não tem um candidato aqui em Minas. Semana passada, o Nicolas e o Simões fizeram uma agenda juntos, anunciando investimentos com recursos estaduais pelo interior do estado, o que indicava uma aproximação entre os dois, mas ainda está no campo da aproximação. Ainda não há definição. O que nós sabemos, pelas palavras do Nicolas, é de que ele tem esse poder. Ele tem, não poder de decisão, mas ele tem foi dado a ele responsabilidade na definição dos palanques, na definição dos nomes que irão disputar aqui em Minas. E ele também destacou uma coisa, que há essa preocupação dele com os nomes que irão pelo PL, justamente por ele ser um puxador de votos. E ele deixou claro de que ele quer escolher os nomes, de que ele quer participar da escolha dos nomes, porque ele não quer correr o risco de eleger pessoas que não compartilham dos mesmos princípios, dos mesmos valores que ele. Então, no momento que nós temos é isso. O que nós sabemos do PL é de que o Nicolas, ele, depois dessa conversa, ganhou mais poderes dentro do partido. Depois ainda teve uma reunião do PL com lideranças lá na sede do partido em Brasília, né? E o Nicolas apareceu posicionado ao lado, na quarta-feira, ao lado do Flávio Bolsonaro, assim, bem centralizado na mesa, mostrando como ele está ganhando esse protagonismo dentro do partido, dentro desse movimento bolsonarista, e uma sinalização de aproximação, né, em meio a essas críticas, essas acusações de que o Nicolas não estava muito... Que não tinha apoiado abertamente o muito Flávio engajado ainda com essa pré-candidatura, né? Teve uma sinalização contrária nesse momento. O Nicolas discursando assim, mais efetivamente em apoio ao Flávio. Aqui em Minas Gerais tem acontecido, a gente falou sobre isso no último episódio, tem acontecido ali uma possível racha dentro do PL mineiro, porque tem um grupo sinalizando ali um desvio para apoiar Nicolas Ferreira e um outro lado que está mais alinhado à família Bolsonaro. Na segunda-feira e terça-feira a gente recebeu aqui, respectivamente, o Domingos Sávio, presidente do PL aqui em Minas Gerais, e o Cristiano Caporeso, deputado estadual que quer concorrer ao Senado, e mostrou muito como que está esse ambiente interno, embora nenhum dos dois assuma que o partido tá se divergindo, eles falam em conflitos, mas acham que isso é natural. Mas existe ali uma divergência de leitura de como que isso está acontecendo internamente. Inclusive em relação a esse protagonismo que foi dado ao Nicolas. O Cristiano Caporeso, ele falou com a gente aqui com muito ceticismo em relação ao Nicolas assumir essa posição. Disse, inclusive, que não ouviu isso da boca do Bolsonaro, então ele não considera que o Nicolas seja a pessoa que vai fazer essa decisão. O Caporeso justamente representa esse grupo político que tem essas críticas ao Simões, justamente por isso que eu acho que ele reagiu dessa forma, né? Representar as forças policiais com essas demandas que a gente sempre fala aqui, que não foram atendidas pelo governo de Minas, e por isso criou-se essa rusga com o governo Zema e, consequentemente, com o Matheus Simões. O principal problema ali dentro do PL é essa aliança, pelo menos em agenda, que o Nicolas Ferreira vem tendo com o Matheus Simões, né? E aí isso acabou não pegando muito bem entre os colegas. Esse racha, ele é em vários âmbitos, assim. É um racha em relação a quem será o candidato do PL ao governo de Minas, é um racha em relação a quanto de poder o Nicolas deve ter ou não, é um racha na definição de quem serão os candidatos às vagas de deputado estadual, deputado federal, principalmente. Então, assim, a questão do racha no PL é algo que realmente está acontecendo, assim. As disputas, elas estão acontecendo. O Nicolas, depois dessa coletiva, ele até foi questionado sobre a possibilidade dele mudar de partido, e ele falou que estão acontecendo essas disputas dentro do PL, mas ele deu uma minimizada, disse também que não é um racha efetivamente, não é uma separação efetivamente, e ele disse que pelo menos no momento não há nenhuma perspectiva dele sair do PL, que inclusive ele está no partido do Bolsonaro, ele está no partido do ex-presidente, e que ele não pensa, nesse momento, em trocar de legenda. Eu acho que apesar dessas disputas, assim, o PL e a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro teve um sinal muito positivo nessa semana com as pesquisas, né? A pesquisa Atlas, então, colocou ele até à frente do Lula, dentro da margem de erro, 0,1%, mas mostrou um crescimento da pré-candidatura do Flávio, né? Então, acho que, apesar
desses rachas, dessas disputas, o partido está com uma motivação a mais. Eu tenho essa impressão. Ele vem adotando um tom de moderador nisso, Sim. né? Ele, ao contrário dos irmãos, o Carlos e o Eduardo, que têm assumido essa postura pública de crítica ali ao Nicolas, em algumas posturas que o Nicolas vem tendo, ele, pelo contrário, fica ali numa posição de moderação. Aí tá entrando ele e o Domingos Sávio nessa posição. O Domingos até falou aqui com a gente que ele entra como bombeiro para ir apagando o fogo e vem tendo essa tentativa de deixar essas brigas, essas rusgas mais internas do que ficar publicizando isso, que segundo o Domingos Sávio acaba sendo pior para eles porque o inimigo deles é a esquerda, não é eles. Também teve um outro componente nessa semana que foi o Cleitinho se colocando oficialmente como pré-candidato ao governo, né? E, obviamente, é um nome que puxaria muitos votos dentro desse grupo bolsonarista, um nome muito popular aqui no interior de Minas. E também é uma possibilidade, né, que seja apoiado, que o PL não lance um candidato próprio, apoie o Cleitinho, que é do Partido Republicanos. E com esse nome à mesa, eu acho que ainda torna as negociações um pouco mais complexas, né? Uhum. E o nome do Cleitinho aparece ali no rascunho do Flávio Bolsonaro também. Aí, voltando para isso, a gente passa para a questão do Senado. Nas anotações do Flávio, os nomes que foram colocados ali como opções, a gente tem o senador Carlos Viana, que vai concorrer à reeleição, o Marcelo Aro, do PP, que é o secretário de governo do Zema, o deputado federal Eros Biondini e o próprio Domingos Sávio, que, como a gente já comentou aqui, ele é o presidente do PL aqui em Minas Gerais. Curiosamente, o nome do Cristiano Caporeso, que quer essa vaga do Senado, não aparece nessa lista feita ali pelo próprio Flávio Bolsonaro. Na conversa que a gente teve aqui com o Caporeso, ele disse que o Bolsonaro estaria na cadeia elaborando uma lista dos seus candidatos de próprio punho e que ele vai aguardar essa definição do próprio ex-presidente para poder pensar no futuro, mas que ele já dá como certa a candidatura dele ao Senado. Pelas anotações aqui do Flávio, a gente já vê um outro cenário. E é interessante que nessa anotação também, o nome do senador Carlos Viana e do Domingos Sávio, eles estão com um risquinho na frente. O que dá um indicativo aí, uma sinalização de que talvez a chapa que vai ser fechada aqui em Minas Gerais, ao contrário do que se vinha falando, de que pudesse ser ali com o Marcelo Aro, talvez seja fechada com o Carlos Viana, que é senador pelo Podemos. A gente viu o Marcelo Aro tá no meio dessa confusão da Federação União PP, parece ter abandonado a pré-candidatura do Matheus Simões, e por isso acho que o nome dele ficou nessa insegurança, né? Não sabe qual grupo político que a federação do partido dele, que é do PP, vai apoiar. Então, esse nome ainda acho que é incerto. A União Brasil ainda está nessa esfera de bastidor de talvez o senador Rodrigo Pacheco se filiar, não se sabe se vai ou não. É um dos partidos cotados, né, para que ele concorra ao governo de Minas. Só que nada disso foi fechado ainda. Então, pode ser que a aliança que o vice-governador contava como certa, que era da Federação União Brasil-PP, pode acabar nem acontecendo. Sim. Então é isso, vamos passar para o nosso segundo bloco. O Ministério Público de Minas Gerais recebeu com muito alívio a notícia de que houve manifestação do relator da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça nos embargos declaratórios oferecidos pelo Ministério Público. O relator, nessa decisão, voltou atrás do seu posicionamento inicial e restabeleceu a condenação dos réus que haviam sido condenados em primeira instância por estupro de vulnerável. Então, nós já temos aí o relator reconhecendo que houve um equívoco naquela decisão. Porém, o Ministério Público entende que essa decisão ela não poderia ter sido dada apenas pelo relator. Para que ela tenha validade, ela precisaria ter sido dada vista, né? A Defensoria Pública precisaria ter sido intimada dos embargos declaratórios do Ministério Público e a decisão precisaria ser confirmada pela Corte, pelos 3 desembargadores que votaram pela absolvição. 2 votaram pela absolvição e 1 pela condenação. Mas isso é uma questão processual.
A notícia é boa, a notícia ela tem que ser comemorada, na verdade, a sociedade é uma vitória muito grande da sociedade. Os embargos declaratórios do Ministério Público, eles estavam em total sintonia com as manifestações de toda a sociedade, dos órgãos de defesa da criança e do adolescente. Foi uma oportunidade em que a sociedade afirmou e reafirmou de forma muito clara que nenhuma criança, nenhum adolescente pode ser vítima de qualquer tipo de abuso, violência ou negligência. Então ganhou a proteção integral de crianças e adolescentes. O que a gente quer agora é apenas que essa decisão seja dada de forma formalmente adequada, para que não tenha nenhuma nulidade e que a gente possa realmente fazer justiça nesse caso. Você ouviu aí agora a promotora de justiça Graciele Rezende comentando a decisão monocrática do desembargador Majid Lawá, em que revogou a absolvição de um homem de 35 anos que vinha sendo investigado e foi condenado por manter relação com uma menina de 12. A promotora do Ministério Público é uma das que encabeçam um recurso que foi apresentado pelo órgão para que essa absolvição fosse revogada. Inicialmente, esse homem de 35 anos havia sido inocentado sob o argumento de que existia um vínculo afetivo entre ele e a adolescente, e esse vínculo também era com o consentimento da família. Tanto que a mãe da criança, ela também entra nesse processo e ela responde por omissão. O entendimento do Ministério Público é de que essa decisão de inocentar o homem sob esse argumento foi uma decisão errada, então eles entraram com um recurso que é chamado ali de declarações de embargo. Esse voto do relator, ele foi acompanhado por outros 2 desembargadores. A gente tinha ali o desembargador Valner Barbosa e a desembargadora Karen Emerite, que foi a única que votou contra o homem ser inocentado. Na decisão original, que inocentou o acusado, o tribunal ali aplicou um termo chamado distinguing, que é usado no direito quando um desembargador, um relator, ele deixa de acompanhar o primeiro entendimento por considerar que o caso em julgamento tem características diferentes e que, mesmo que se tenha ali uma regra fixada pelos tribunais, esse caso em específico não acompanha essa regra. Aí, esse entendimento entrou dentro de uma tese que é chamada ali popularmente de Romeu e Julieta. Então, existem momentos em que a justiça decide que uma relação entre um menor de idade e um adulto pode ser considerada legítima desde que haja consentimento das partes, que se tem um vínculo afetivo. No caso dessa menina, era considerado quase como se ela fosse casada com esse homem, e que a família soubesse. É uma tese que é aplicada ali quando você tem um menor de 13 anos com um adulto de 18, de 13 com um adulto de 20, ainda que a legislação proíba menores de 14 anos terem relações com adultos. Menor de 14 anos não pode se envolver com adulto. Segundo a legislação brasileira, menor de 14 anos não tem a aptidão para conseguir consentir, né? Para consentir uma relação sexual, por exemplo, se ela realmente quer praticar aquilo. Então, existem essas brechas, como você disse, do Romeu e Julieta, por exemplo, mas é uma decisão bizarra, né? Não tem como deixar de falar isso. Um homem de 35 anos mantendo não só uma relação sexual, mas mantendo um relacionamento de fato, né, com uma criança de 12, e ser absolvido dessa forma realmente foi uma coisa que gerou uma revolta absoluta na população, furou as barreiras de Minas Gerais, se tornou um tema nacional e foi capaz até de unir direita e esquerda no mesmo lado, né? A gente viu políticos da esquerda como a Duda Salabert, a Bela Gonçalves,
se unindo com o Nicolas Ferreira, o Matheus Simões, tentando revogar essa decisão do desembargador, que foi realmente absurda. E aí ele foi, na quarta-feira, ele mesmo revogou a decisão de forma monocrática, ou seja, ele sozinho, embora a decisão tenha sido tomada por um colegiado, ele sozinho decidiu anular o seu primeiro relatório, e aí a sentença voltou a estar aplicada, então os dois, a mãe e o acusado, foram presos no mesmo dia. Havia ali um questionamento de se essa decisão dele e a posterior prisão era ilegal, porque como a decisão foi tomada por um colegiado, talvez ele não pudesse fazer isso sozinho. Eu conversei com o advogado e ele explicou que, embora seja legítimo, e isso é um reconhecimento até do Ministério Público, de que substancialmente ele podia ter feito o que ele fez. Porém, fazer isso de forma monocrática abre margem para que a decisão seja questionada futuramente, e daí poderia ser que a defesa dos dois acusados voltasse a recorrer, alegando ali inconsistências no processo, então ele poderia ser inocentado novamente. Uhum. Então, o que o Ministério Público quer, como você ouviu a promotora falando mais cedo, é que a votação retome e o colegiado, os dois desembargadores e o relator votem novamente o caso. Pois é, esse caso ele teve duas repercussões importantes. A primeira foi a questão política mesmo. Nós tivemos o vice-governador Matheus Simões se encontrando com lideranças do Tribunal de Justiça para poder ter esclarecimentos sobre essa decisão. O Ministério Público já havia recorrido da absolvição desse acusado e, posteriormente, com a repercussão que esse caso teve, como o Andrei bem pontuou, extrapolando as barreiras de Minas Gerais, nós tivemos, nessa sexta-feira, a decisão do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, pelo afastamento do desembargador Magid Filauá. E justamente isso aconteceu por conta de outra repercussão, que foi denúncias que surgiram de que ele teria praticado crimes sexuais. Inicialmente foi um sobrinho dele que comentou isso numa rede social, e uma outra mulher comentou na postagem dessa rede social que ela também havia sido atacada por ele, e, segundo o CNJ, já foram ouvidas 5 possíveis vítimas do Magid, uma delas, inclusive, no exterior. Alguns dos casos já passou do período de prescrição, mas outros ainda não, são casos mais recentes. Então, está havendo um processo de investigação, está havendo um processo administrativo para poder averiguar essas denúncias. Isso tudo veio na esteira da repercussão que esse caso teve. As vítimas, elas se sentiram mais acolhidas para poder falar. E a outra decisão que nós tivemos, está aqui a notícia, que toda essa repercussão levou o Senado a acelerar a tramitação de um projeto que acaba com essa relativização dos casos de estupro de vulnerável. Como a Silvia mencionou, tem essa tese do Romeu e Julieta, que é uma interpretação que muitos magistrados tiveram em processo nos últimos tempos, e que agora, com esse projeto, não vai mais haver essa relativização e vai estar aquilo que diz a lei. O que a lei diz é que qualquer ato libidinoso, qualquer conjunção carnal feita com uma pessoa menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Esse projeto foi aprovado pelo Senado numa votação simbólica. Ele já havia sido aprovado na Câmara e estava parado desde 2014 no Senado, desde o final de 2024 no Senado, e agora falta apenas a sanção do presidente Lula em relação a essa matéria. Um ponto, a gente teve acesso ao documento em que o Magid revê, né, o seu voto, e é uma decisão ali que ele tomou, como o advogado que eu conversei falou, ele tomou uma decisão rápida que parece assim, uma resposta ao constrangimento social que isso acabou gerando até para o Tribunal de Justiça. Nessa decisão, ele chega a citar, ele reconhece o erro, e vou destacar um trecho aqui que ele fala: infelizmente foi necessário um caso de minha relatoria para expor um recorrente entendimento adotado pelo Poder Judiciário.
desconsiderar a realidade social e os avanços teóricos sobre perspectiva de gênero. E nesse documento ele justifica ali o porquê que ele estava voltando atrás e sustenta que esse caso específico seja usado para rever ali a forma como o direito vem lidado com esses casos, principalmente nessa esfera de proteção à criança e ao adolescente. É um reconhecimento peronomútil, né? Porque ele fez uma meia-culpa, né? Fez uma meia-culpa ao mesmo tempo que ele tentou atribuir esse erro a uma questão do judiciário, assim, uma questão do direito, uma questão de que os magistrados eles não estão acompanhando as transformações da sociedade e o que ele fez foi basicamente algo que outros magistrados fariam. E realmente, mas a gente teve uma desembargadora votando contra o tivemos, relatório dele. Exatamente, é importante destacar. E justamente por isso, não é uma questão puramente do direito, é uma questão de que ele errou nessa decisão que ele tomou e ele comenta, espera-se que haja uma nova revisão, a questionar se ele incentiva a revisão de casos anteriores, já que há casos, há julgamentos anteriores dele que também seguem nessa linha de relativização do estupro e que estão sendo averiguados também. O Ministério Público, ele concedeu uma entrevista coletiva, se eu não me engano, foi na terça-feira, que a Alessandra, que não está aqui com a gente hoje, mas ela participou, o promotor que estava presente, ele citou alguns pontos desse documento ali, que foi usado de argumento para a absolvição dele, e um dos pontos citados foi que a menina ela já tinha tido relações sexuais anteriores. E aí o próprio promotor cita que é como se, já que ela já foi estuprada uma vez, por que ela não pode ser estuprada de novo? Deixa que Sim. Não tem problema. Então, não é a primeira vez que a lei, e provavelmente não vai ser a última, que abre-se brechas na lei para poder privilegiar homens. O próprio promotor cita o caso de que, no Código Penal mesmo, a gente tinha uma cláusula de impunidade em casos de estupro, que se o agressor casasse com a mulher, depois de estuprá-la, ele não precisava ser punido pelo crime. E essa cláusula, esse artigo, só foi ser extinto em 2005. E aí, isso e outros pontos também. Em 2021, que a gente foi extinguir da nossa legislação a tese da legítima defesa da honra. Então, o homem podia agredir uma mulher e alegar a legítima defesa da honra, e ele não era preso, não acontecia nada com ele. A gente trata, às vezes, a legislação como se fosse um ente superior, né? Uma verdade absoluta, mas a gente esquece que a legislação é feita por humanos e carregam os mesmos problemas sociais que a gente carrega no nosso dia a dia. Então, que bom que, pelo menos, se tem algo de positivo nessa história, que o Congresso está revendo esse tipo de brecha, esse tipo de tipificação e relativização do estupro de vulnerável, para que esse tipo que acompanhe as discussões da sociedade, que a gente consiga punir de fato essas pessoas que cometem esses crimes hediondos. Pois é, e na questão, você apontou muito bem sobre a legislação, mas também é importante de ter os olhos abertos com relação ao que o judiciário está fazendo. Sim. Porque também não adianta... A lei é bem clara quando ela diz que conjunção carnal com menores de 14 anos é estupro de vulnerável. A lei ela é bem explícita nisso. Só que a interpretação que muitos desembargadores, juízes estão fazendo é de que não, há essas ressalvas, coisas que não estão previstas na lei, que esse projeto agora visa deixar ainda mais claro, mas é isso, muito bem pontuada essa questão da legislação, mas também tem que ter esse olhar atento ao que o judiciário está fazendo. O Ministério Público falou, inclusive, nessa coletiva, que todos os meses eles têm recorrido aproximadamente de 6 processos semelhantes a esse, que usam esse distinguing e essa tese do Romeu e Julieta, para poder absolver homens que estão ali tendo relações com meninas e menores de idade. Isso se tratando apenas de Minas Gerais. Só de 6 Minas casos Gerais. por mês em Minas Gerais. O G1 fez um levantamento aqui do nosso estado que esse termo distinguing foi usado como ressalva, né, para reverter a condenação em pelo menos 41 casos que envolviam estupro de vulnerável. Pois é, antes de esgotarmos esse assunto essa pauta do judiciário, nós fizemos um levantamento essa semana mostrando que o desembargador Majid Lawá, ele recebeu mensalmente no último ano
o dobro do teto do funcionalismo público. E isso se relaciona com o grande assunto do momento no judiciário em todo o país, que é a questão dos penduricalhos, que é a questão do desrespeito ao teto do funcionalismo. Segundo esse levantamento que a gente fez, o Magid ele recebeu, em média, por mês, R$101 mil. É um valor 119% superior ao teto do funcionalismo, que hoje está um pouco mais de R$46 mil, que equivale ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E ainda nessa pauta, a atualização que nós temos mais recente é a decisão da suspensão da criação de novos penduricalhos, e que no dia 25 de março haverá continuidade do julgamento de 2 processos que estão sendo analisados, um pelo ministro Gilmar Mendes e outro pelo ministro Flávio Dino, com relação aos penduricalhos, que estão suspensos. Ainda há outros processos que estão no bojo do ministro Alexandre de Moraes, e o Edson Fachin, que marcou essa nova sessão no dia 25 de março, ele pediu para que os outros ministros olhem os seus gabinetes se há processos relativos a isso, para ter uma palavra final com relação aos penduricalhos. Foi também criada uma comissão técnica envolvendo membros dos 3 poderes para definir uma espécie de transição para que seja corrigida essa distorção de termos os teto do funcionalismo em R$46 mil por mês e ter magistrados e outras pessoas de outros entes públicos recebendo valores superiores a 100 mil por mês, 150 mil por mês, 200 mil reais por mês. Então, no judiciário... Até porque a grande dor das pessoas que estão defendendo esses penduricalhos é ter que voltar para uma realidade que eles já abandonaram, né? As pessoas que têm salários de 100 mil por mês, por exemplo, que deveriam ganhar até 44 mil, é difícil, né? Precisa realmente haver uma transição para você se readequar a esse padrão de vida. Pois o que há essa discussão com relação a uma transição, se seria o caso de aumentar o teto do funcionalismo, mas cortar as verbas indenizatórias, isso ainda não foi definido, será definido mais para frente. Há inclusive uma lei aprovada pelo Congresso de que o Congresso tem que legislar sobre isso, mas ainda não legislou, por isso que o STF acabou entrando na jogada. Mas o que temos no momento é de que durante 60 dias está proibida a criação de novos penduricalhos, novas verbas indenizatórias. Esses pagamentos estão suspensos até o julgamento que está marcado para o dia 25 de março. Certo. A gente volta a falar desse assunto em algum outro momento aqui no podcast. Agora vamos seguir para o nosso terceiro bloco. Hoje, dessa vez não, dessa vez vem mais alto. Caiu as casas aqui perto, né? Parece que atrapalhou também a passagem da água descendo no córrego, né? E aí a água veio com mais força, subiu muito e afetou todo mundo, né? Afetou todas as casas. E do lado aqui tá tudo uma confusão, né? É um cenário de guerra. Desde segunda-feira, as cidades na Zona da Mata, Juiz de Fora e Ubá, vêm enfrentando aí um temporal histórico que deixou ruas alagadas, 68 mortos já desde a última contabilização aqui na manhã dessa sexta-feira, e uma destruição ali por toda a cidade, como vocês podem ver aqui na capa do jornal. Essa aqui foi a de quarta-feira e desde então a gente tem um número crescente de mortes, desaparecidos e destruição ali pela cidade. O governador e o vice-governador já estiveram ali em Juiz de Fora para poder visitar os impactos da chuva, né, conversar com a população. Já foram destinados alguns recursos para ajudar essa população a se planejar, mas a chuva continua tendo seus impactos porque tem sido ininterrupta, né? A gente que já trabalhou aqui, eu e o Dani já cobrimos cidades, esse período de janeiro, fevereiro, março, costuma ser o período chuvoso, embora fevereiro seja um período com uma chuva mais fraca, já caminhando ali para uma estiagem, porque a gente começa a seguir para sair, né, do verão. E costuma ser um período mais tranquilo, janeiro, que vem como sendo problemático. Eu conversei ontem com um especialista em climatologia, que comentou um pouco sobre essa realidade de Juiz de Fora, ali a Zona da Mata toda. Ela está numa topografia ali bem acidentada, né, com bastante morro, o que acaba contribuindo também para que tenham ocorrido esses deslizamentos de terra. A gente viu muita casa desabando. Essa matéria que também dá para ver um pouco sobre a construção, né?
o uso e ocupação de solo ali em áreas irregulares também contribui para essa escalada ali de desabamento das encostas. Então, é uma realidade mineira que praticamente todos os anos acontecem, mas agora a gente tem uma proporção um pouco maior do que o que a gente viu nos últimos anos. Ano passado a gente teve em janeiro umas mortes em Ipatinga, foram 10 só na cidade, mas tinha ali um caráter de que 6 pessoas eram da mesma família, que foram se reunir ali por um acaso do destino, acabou morrendo a família de pessoas que nem moravam ali junto. E no caso aqui de Juiz de Fora é uma realidade espalhada por toda a cidade. A gente teve um local mais afetado, foi o Parque Bournier, né, que é um bairro lá em Juiz de Fora. Eu fiz algumas matérias, a gente foi deslocado também para o setor de Gerais para auxiliar nessa cobertura, né, diante de tanta catástrofe acontecendo no nosso estado. E aconteceu algo parecido com o que aconteceu em Ipatinga. Um homem perdeu 5 familiares e outros 4 estavam desaparecidos naquele momento. Então é uma tragédia assim realmente sem precedentes e muito triste. Pois é, esse foi o bairro mais atingido, mas por esse caráter da imprevisibilidade, aconteceu de outros bairros que nem estavam exatamente em área de risco, onde as pessoas nos primeiros dias não tiveram enxurradas, não tiveram alagamentos, e as pessoas elas achavam que estavam mais tranquilas, mas aí nas últimas horas, com as novas chuvas que caíram sobre a cidade, também aconteceu alagamentos nesses bairros. Então assim, a cidade inteira parou, a cidade inteira está sofrendo com essa questão, até porque a chuva ela acaba deixando rastros, né? Rastros individuais, por assim dizer, de casas que foram destruídas, de pessoas que foram desabrigadas, desalojadas, mas posteriormente tem uma questão do poder público precisar atuar, porque são pessoas que, por exemplo, tiveram contato com água de enchente, que é uma água insalubre, essas pessoas elas vão precisar de ter um cuidado maior com a questão de saúde, questão de equipamentos públicos danificados que terão que ser reconstruídos, que terão que ser reparados. Então, assim, é um problema que, mesmo que as chuvas acabem hoje, teria a felicitação de não haver mais mortes, mas ainda assim a cidade não será reconstruída de uma hora para outra. Quando a gente fala em deslizamento, né, esse deslizamento de encosta, a gente costuma associar muito aos bairros periféricos, porque aí tem a questão da ocupação irregular, as casas que são construídas ali da forma que dá, né, sem planejamento urbano. A questão ali dessas 2 cidades, o bairro e Juiz de Fora, extrapolou isso porque não são só esses bairros considerados periféricos, as zonas nobres também foram atingidas. Porque quando a gente está falando assim, de uma chuva ininterrupta, e principalmente num lugar que tem muito morro, a terra vai puxando essa água e, como diz o termo técnico, vai ficando saturado. Fica encharcado o solo mesmo. Então, a tendência é que isso vai acabar caindo. E por isso acaba atingindo ali não só as pessoas ali de comunidades, de áreas periféricas, como também acabou atingindo ali as pessoas de áreas nobres também. E a matéria de hoje aqui do Gabriel Ronan, ela trata um pouco do que o Denis vinha comentando aqui, de atuação do poder público, que é a questão de orçamento para a prevenção e resposta desses desastres. Se vocês tiverem interesse em ler, o material vai estar também no nosso portal do Estado de Minas, mas o Gabriel ele traz uma perspectiva de comparação do orçamento futuro. Então, de 2026, o que tem previsto, que são 23,5 milhões de recursos para o combate a essa resposta rápida à enchente, às chuvas, os impactos que tem ali das chuvas. E ele vai trazer aqui um desdobramento sobre o que tem de previsão ali 2026, 27, 28, 29 pelo PPAG, que é o plano de ação governamental que define ali 4 anos. Mas também existe uma questão toda estrutural, né? Como a gente vinha falando, não é só a prevenção a enchentes de fato, mas a questão das moradias irregulares, a questão das mudanças climáticas também, que tem afetado na forma como a gente precisa se preparar para esse tipo de chuva, né? Como você falou, fevereiro não é comum ter chuvas tão intensas. Então, é um problema mais complexo, mais estrutural do que necessariamente para tratar de prevenção de enchentes, né? É uma questão sobre desigualdade também.
O que aconteceu ali é um combinado de fatores, né? Tem essa questão climática também. O especialista em climatologia que eu conversei ontem, e a matéria vai ser publicada ali na segunda-feira, ele explica que existe uma questão de aquecimento do oceano mesmo, do Pacífico. Então, essa água que vem chegando o ar que vem chegando para a gente por conta dessa água quente, e vem influenciando ali essa vinda de mais umidade para a região. O Juiz de Fora está muito próximo ali dessa região do mar, que é perto ali do Rio de Janeiro. E tem essa composição, tem a questão do uso e ocupação do solo, que é a questão não só da parte regular, mas como que a gente lida com os nossos rios. Porque quando a gente fala de enchente, quem não conhece o Juiz de Fora é cortado ali por um rio, né? Então, ainda teve esse problema da cheia do rio invadir as casas. E essa questão de ocupação de casas ali ao redor do rio, a gente, enquanto sociedade, vem fazendo um uso do espaço urbano que não considera a natureza. Uhum. E aí, depois tenta aprisionar a natureza, como a gente tem o exemplo de Belo Horizonte, que tampou praticamente todos os seus rios. A gente tem a Tereza Cristina ali, que é canalizada. Uma parte ali do Rio Arrudas, da Tereza Cristina, foi inclusive feito o bulevar, né, que fecha ali todo. Mas o rio ainda existe. A gente não deve nem pode acabar com ele. Isso é uma realidade, assim, de muitas cidades mineiras. Assim. Você vai andando pelo interior, você vê que nós somos o estado que tem a maior bacia hidrográfica do Brasil e que muitas cidades do interior elas foram ocupadas assim. Você começa ocupando ao redor dos rios, porque geralmente é um trecho, pela própria geografia, é um trecho mais plano, mais fácil de você trabalhar ali. E assim, num contexto de quando as cidades foram ocupadas há 100, 200, 300 anos atrás, não havia essa questão de encharcamento do solo, de mudanças climáticas que nós temos hoje. Então, infelizmente, o novo normal, digamos assim, é vermos esse tipo de enchente, até mesmo de desastre acontecendo ao longo dos próximos anos, e justamente por isso que demanda uma especial dedicação do poder público, uma dedicação em relação ao orçamento e tudo mais, de prever quando uma grande chuva vai acontecer, de atuar imediatamente para reduzir o número de mortos, mas acho que vai passar depois por um outro momento de nós de termos um pacto para pensarmos em como podemos manejar as nossas cidades, manejar a ocupação do solo para evitar realmente, para que tenhamos uma solução definitiva para esse problema. É uma questão de planejamento urbano, né? De plano diretor, como é que a gente vai usar esse espaço. Agora, essa questão que o Denis comentou sobre prever chuva, eu conversei com o especialista, ele disse que não tem como prever milímetros. A gente não tem como saber matematicamente quanto que vai chover. Então, o que aconteceu ali nessa região, não tinha como saber que ia chover tanto quanto choveu. Foram 185 milímetros em 4 horas ali, durante a madrugada. Então, pegou todo mundo de surpresa, pegou todo mundo dentro de casa, que foi essa primeira chuva ali na madrugada de segunda para terça, né? E não tem como, a meteorologia não consegue prever a quantidade de chuva que vai cair. O que eles conseguem em si vai ser uma chuva fraca, uma chuva moderada, uma chuva forte. Mas aí entra, de novo, a questão do planejamento urbano, porque em uma cidade que não está muito bem planejada, uma chuva fraca pode acabar tendo um impacto de uma chuva forte. Pois é, quando a gente fala de choveu tantos milímetros a mais do que o esperado, é uma média histórica. Você pega uma média histórica daquilo que choveu naquele mês em anos anteriores. Só que a questão é, com as mudanças climáticas, a gente não sabe qual vai ser o próximo foco de uma grande chuva. Você tem essa média climatológica ao longo dos anos, mas é aquilo. Uma cidade que em 2022 teve uma chuva histórica, possivelmente no ano seguinte vai ter chuvas, mas não nesse tanto. Tanto que a gente até comenta aquela chuva que teve aqui em Belo Horizonte, que é chuva a cada 50 anos, a cada 100 anos, não lembro exatamente qual era o tempo, mas é isso. Não dá para prever com exatidão onde que vai se formar essa chuva, como se formou a chuva de Juiz de Fora. Antes de finalizarmos, só entrando na parte política dessa questão de Juiz de Fora, o governador Romeu Zema esteve na cidade, assim como parlamentares também estiveram, Nicolas Ferreira. Simões também esteve, e está previsto para este sábado o presidente Lula sobrevoar a cidade de Juiz de Fora, sobrevoar Ubá, sobrevoar ali a região da Zona da Mata,
E também foi protocolado na Câmara dos Deputados um projeto para que seja agilizado um auxílio emergencial para os moradores de Juiz de Fora que foram atingidos pela chuva, e também os empresários da região, que eles possam ter alguma espécie de benefício, alguma espécie de ajuda do governo para que eles possam se reerguer, porque, como a gente vê no noticiário, muitas pessoas perderam praticamente tudo, perderam todos os bens materiais, e comerciantes também estão passando pelo mesmo problema. Esse gancho também de votação na Câmara, tem um projeto que foi colocado pelo deputado Nicolas Ferreira de separar uma fatia do orçamento público, ali 5%, para que seja destinado todos os anos uma faixa de recurso para que as cidades se planejem, e isso aí é um planejamento para o futuro, né? Para que as cidades se planejem para esses desastres, para que elas estejam ali minimamente cobertas quando acontecer algum tipo de desastre. Então, ele pediu hoje, se eu não me engano, urgência para apreciação desse texto, que vai garantir que essa faixa ali de prevenção a desastres esteja constada no orçamento público, como acontece com educação, com saúde, para que a gente falou aqui ao longo do episódio todo que isso, infelizmente, acaba que vai começar a ser uma constante. A gente está num período de mudanças climáticas. Nos últimos anos a gente tem visto cada vez mais ondas de calor. Então, é um recurso que vai entrar também para isso, para esses outros tipos de mudanças climáticas, não apenas voltadas para a chuva, mas para essa prevenção ali de tornar a vida da população mais agradável, né, nessa esfera que a gente está vendo hoje de mudanças tão extremas. E diante desse descaso, diante dessa falta de recursos públicos, o que a gente vê sempre nesse tipo de tragédia é uma mobilização popular mesmo, né? As pessoas se ajudando e se mobilizando. Tem uma série de doações que podem ser feitas, você pode conferir no site, você que está ouvindo, no site do Estado de Minas, como ajudar as pessoas de Juiz de Fora e de Ubá, que perderam tudo, estão precisando de doações, seja por dinheiro, seja de comida, alimentos, de produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e água, principalmente. Então, essa ajuda também é importante, né, diante de um Estado que não é tão eficiente como a gente gostaria para combater esse tipo de situação. A mobilização popular também é fundamental. Só passando a informação completa, o projeto de lei que eu mencionei, do auxílio ao pessoal da Zona da Mata, foi protocolado pelos deputados Aécio Neves e Paulo Abi Aquil. Então é isso, gente. Se você tiver interesse em ler qualquer uma das matérias que a gente citou ou aprofundar alguns dos temas, é só acessar o nosso site, em.com.br. Obrigada, Denis, pela participação. Andrei. Obrigado. Muito obrigado. A gente volta na próxima semana. Até!